Graça e paz, irmãos. Uma boa noite. Espero que você esteja bem. Espero que esteja reunido aí com a sua família. Se não, busque reuni-los agora nesse momento, para junto nós orarmos e buscarmos ao Senhor. Mas preste atenção para a nossa programação de durante a semana. Hoje nós temos o Conexão de Oração e na quarta-feira, às 15 horas, nós temos a Tarde da Fé. Quinta-feira, 19 horas e 30 minutos, temos a Noite da Fé. No sábado, aqui no templo, às 19 horas, temos o Culto da Juventude. Então, incentive seus filhos, netos, você que tem mais de 12, 13 anos aí, participe com a gente. E no domingo nós temos 3 cultos, né? Temos aqui na igreja, às 9 e às 18 horas. E temos na nossa chácara, às 9 horas da manhã também. Paralelo ao culto da chácara, lá na chácara, temos também culto infantil para crianças entre 2 e 12 anos. Tudo bem? Então você está convidado para participar com a gente desses cultos, desses períodos. E hoje nós vamos orar ao Senhor. E nós vamos orar pela nossa juventude. Vamos orar pelas nossas jovens, pelos nossos adolescentes, porque é algo que o Senhor sempre coloca no meu coração e é um dos temas que eu mais oro sobre. Mas antes de nós orarmos, eu quero ler um texto com os irmãos, que é o texto que vai nortear, que vai nos guiar, que vai direcionar as nossas orações hoje. Romanos 13, eu já orei esse texto aqui em uma outra oportunidade, mas hoje nós vamos receber algo novo do Senhor. Romanos 13, versículo 11, 12, 13 e 14. Diz assim: tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual, de práticas imorais e não se envolvam em brigas e nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer os desejos pecaminosos. Irmãos, hoje nós vamos orar esse texto. Ele é o texto base das nossas orações de hoje. Mas antes, deixa eu explicar um pouco o que esse texto nos está mostrando. Se você voltar um pouco, uns versículos antes, você vai perceber por que ele começa enfatizando assim: tudo isso é ainda mais urgente. Ele estava falando de um padrão de vida, um padrão de comportamento, uma forma como o cristão deve viver, e a característica principal que ele usou ali foi o amor. Porque vocês sabem, né, que é tarde, o tempo está se esgotando, pois a nossa salvação está mais próxima. A nossa salvação está mais próxima, não no sentido daquele dia que nós aceitamos o Senhor, que Ele entrou no nosso coração, nos explodiu de alegria. Ela está mais próxima, porque o tempo da consumação, da volta, do regresso do nosso Senhor Jesus está próximo. E isso nos leva a ter um estilo de vida que nos faça, que tem algumas características, um estilo de vida que nos leva a viver. Que daí o versículo 12 e 13 fala como? A noite está quase acabando, ou seja, a noite, quando o apóstolo Paulo escreveu isso, né, eles usavam essa palavra para se referir ao tempo de trevas, ao tempo sombrio, ao tempo de governo do nosso inimigo. E ele diz, portanto, deixem de lado as roupas, as obras das trevas como roupas sujas. Então ele manda ter uma atitude, vai mandar ter uma atitude depois dessa. Deixem as roupas sujas e revistam-se das roupas limpas, da armadura da luz. Porque pertencemos ao dia, pertencemos à luz, pertencemos ao Senhor Jesus, pertencemos ao sol da justiça, pertencemos ao nosso Salvador. E uma vez que nós pertencemos a Ele, devemos viver com decência à luz de todos. Todos precisam ver que nós vivemos
com decência. E entre tantas exortações aqui, ó, não participem de festas desregradas, bebedeiras, promiscuidade sexual, práticas imorais. Não se envolvam em brigas nem em invejas. Essas brigas aqui não são brigas de punho cerrado. São brigas, intrigas, onde você fica medindo força, talvez com o esposo, com a esposa, com filhos. Aquela guerra, aquela queda de braço, onde é difícil até de reconhecer quem está com a razão. E ele encerra o texto falando, ó, revistam-se do Senhor Jesus. Deixem Cristo gerar vida em vocês. E não fiquem imaginando como satisfazer vocês mesmos, mas revistam-se do Senhor Jesus. E aí eu queria orar primeiramente esse versículo 11, que fala dessa urgência desse tempo. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por essa noite, por cada pessoa que nos ouve, Pai, e eu oro para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que o nosso homem interior seja fortalecido. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria, revelação, discernimento. Que essas pessoas que participam comigo deste momento de oração, Pai, tenham os olhos dos seus corações abertos. Que os seus olhos espirituais estejam abertos, os seus ouvidos estejam atentos, que nós estejamos vigilantes nesse tempo. E nós oramos, Senhor, por esse período de urgência, porque nós entendemos, Pai, como é importante o nosso despertar, Pai, para viver uma vida de amor, uma vida de doação uns aos outros, e não apenas de falar de amor da boca para fora, seja na nossa família, ou seja na igreja, na nossa sociedade, no trabalho. Nós queremos viver uma vida onde o amor do Senhor é evidenciado através das nossas atitudes. Por isso, Senhor, nós queremos tomar posse da nossa salvação e viver como pessoas que zelam por ela, viver como pessoas que entenderam o propósito e a maneira de viver que ela nos traz. Por isso, Senhor, nós nos revestimos do Teu amor e pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude nas áreas que faltar amor em nossas vidas. Nós nos revestimos do Senhor Jesus e louvamos pela graça e a misericórdia dEle sobre nossas vidas. Pai, nós oramos, Senhor, para que haja um tempo de despertamento na nação brasileira, para que os jovens e os adolescentes, Senhor, vivam como quem aguarda a volta do Senhor, para que os jovens e adolescentes da Igreja Batista Betel e de todos que nos ouvem, eles se voltem e tenham uma vida digna de quem vive como quem aguarda a volta do Senhor Jesus, o dia que Ele virá e nos tirará desse poder do pecado, da escravidão do pecado, da presença do pecado, da influência do pecado, e nos levará para o Teu reino. Pai, por isso, Pai, desperta no nosso coração, no coração da nossa juventude, de jovens e adolescentes, um desejo ardente no seu coração de gastar todos os dias na sua presença, de gastar todos os dias, todos os seus fôlegos de vida na sua presença, uma vida com propósito, mas cheias do Teu Espírito Santo. Também oramos, Senhor, por direção para jovens e adolescentes neste tempo. É um tempo de urgência, mas é um tempo também que o Senhor está direcionando. E enquanto o Senhor não volta, nós não podemos parar, precisamos continuar avançando com o Teu reino. Por isso, Pai, nós oramos por adolescentes que estão em fase vestibular, para que o Senhor dê um espírito de sabedoria e revelação a eles, para que as escolhas, Pai, as decisões sejam nutridas e pautadas pelo propósito do Senhor. Para que as escolhas, Pai, sejam direcionadas e abençoadas pelos seus pais, para que eles possam prosperar e ser bênção, Pai, aonde quer que eles forem, Pai. Oramos também, Pai, por aqueles que estão desenvolvendo a sua vida profissional, para que eles entendam, Pai, que o Senhor é o centro de todas as coisas e que eles devem trabalhar como que para o Senhor e não para com os homens, que tudo que eles fizerem seja como que para o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Irmãos, vamos também orar o versículo 12 e 13, que fala que o tempo das trevas, o tempo da noite está acabando, mas também fala que o tempo da luz está chegando. Não é só as trevas que estão acabando, é a luz que está chegando, é o Senhor que está voltando. E o versículo 12 e 13, eles nos fala muitas coisas, e eu gostaria que você meditasse nesse texto depois. O tempo de trevas está quase acabando. Irmãos, eu queria que você, primeiramente, nós guerreássemos juntos aqui.
Pai, na força e na autoridade que há no poder do nome de Jesus, nós tomamos posse, Pai, da Tua armadura, descrita em Efésios 6. Pai, nós tomamos posse da palavra de Lucas 10, 19, que desfaríamos todo o poder de Satanás, pisaríamos cobras, serpentes, escorpiões e nada nos faria mal. E nesse momento, Pai, nós repreendemos as ações de Satanás contra a juventude brasileira, contra a juventude da Igreja Batista Betel. Nós repreendemos, Pai, todo o espírito de orfandade, todo o espírito de confusão, de promiscuidade, de drogadição. Repreendemos todo o espírito de Absalão, de rebeldia. Pai, nós repreendemos, Pai, tudo aquilo que vem contra, Pai, com o desejo de destruir e minar e roubar a mente dos nossos jovens e adolescentes. E nós resistimos, Pai, essas potestades, esses principados, Senhor, no nome de Jesus. E também, ó Deus, nós entramos em arrependimento, Senhor, pelas roupas sujas que usamos por muito tempo, mesmo após a conversão, após o encontro com o Senhor. Nós nos arrependemos, Pai, como juventude brasileira, como juventude da Igreja Batista Betel, do tempo de orgulho, do tempo de sedução, de sexualização, onde, Pai, isso foi tratado de forma leviana, com promiscuidade. Nós nos arrependemos pela rebeldia, pelo engano, pela passividade, pelas vezes que foi apoiada a iniquidade. Nós nos arrependemos, Senhor, como juventude, Pai, e pedimos perdão ao Senhor pelas vezes que ferimos o Teu nome, pelas vezes que entristecemos o Teu Espírito Santo, pelas vezes que não agradamos e não vivemos como embaixadores do Teu reino, Senhor. E nós oramos, Pai, para que o Senhor nos perdoe, apague de nós a nossa iniquidade, Pai, e restaura o Seu povo. Pai, nós queremos nos revestir dessas roupas limpas, queremos nos revestir, Pai, de santidade, de amor, de fidelidade, de piedade. Nós queremos nos revestir, Senhor, das características que vêm do Teu coração, como homens e mulheres, como juventude brasileira, como a juventude da Igreja Batista Betel. Queremos nos revestir do Senhor Jesus e da força do Seu poder. Não queremos ser apenas mais crentes sentados em bancos de igreja, mas queremos ser uma geração cheia do poder e da presença do Espírito Santo de Deus. Por isso, o Senhor nos reveste, enche o nosso coração, Pai, com Teu Espírito Santo. Purifica o nosso espírito, purifica a nossa alma, purifica o nosso corpo, purifica o nosso entendimento, Senhor. Nos leva, Senhor, a ter um coração puro, uma mente pura, uma vida pura, mãos puras, lábios puros, olhos puros, ouvidos puros, uma vida inteira pura e de santidade ao Senhor. Porque nós pertencemos ao Senhor, somos os Teus filhos e queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Porque aqueles que são os filhos do Senhor são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E nós somos os ruiós do Senhor para essa geração. Somos os Teus filhos, os filhos maduros, Pai, aqueles que se levantarão para propagar o Seu amor, Pai, no nome de Jesus, Pai. Reveste-nos, Senhor, de graça e poder, Pai. Reveste-nos de sabedoria, de boas escolhas, com maturidade, Senhor, para que nós não caiamos nas tentações. Pai, que nós possamos ser capacitados sobrenaturalmente, Pai. Por isso nós oramos, liberando os dons do Espírito Santo, Pai. Nós oramos, Pai, para que eles entendam qual ministério eles se encaixam entre pastor, profeta, evangelista, apóstolo, mestre. E que a partir desse lugar eles possam fluir cheios dos dons que vêm do Senhor, Pai. Cheios dos dons, Pai, que o Senhor capacite cada um de uma forma sobrenatural e específica. Levanta, Senhor, no meio do Brasil, na nossa igreja, na nossa juventude, na nossa cidade, um remanescente fiel. Uma pessoa, Pai, disposta a guardar a Tua palavra, e não apenas uma, porque eu sei que tem uma multidão, Pai, neste lugar. Levanta os remanescentes fiéis, Senhor, aqueles que vão guardar a Tua palavra e vão viver, Pai, com integridade e devoção no seu coração. Por isso, Senhor, eu oro para que o Senhor separe essa pessoa para o Senhor, que o Senhor prepare ela, que o Senhor consagre, que ela viva o seio da igreja, e que o Senhor envie essa pessoa, Pai,
para cumprir todo o seu propósito. Essas pessoas, Senhor, no nome de Jesus, levanta missionários, pastores, evangelistas, levanta homens e mulheres, Pai, cheios do Espírito Santo, para assumir as áreas de influência da sociedade. A educação está o que está, porque faltou homens e mulheres de Deus nos mais altos escalões do Ministério da Educação do Brasil. Por isso, Deus, eu oro para que o Senhor levante de dentro das igrejas jovens cheios do Teu Espírito Santo, que vão entrar nesses lugares e vão governar, Pai, para o Teu reino, estabelecendo o Teu reino, os Teus princípios. Oramos para que toda a área de influência, como a mídia, a política, a comunicação, Pai, para que em todos esses lugares o Senhor levante homens e mulheres capazes de influenciar, Pai, estabelecendo, Pai, aquilo, a cultura do Teu reino, estabelecendo a realidade do céu na terra, estabelecendo aquilo que há no Teu coração, o desejo do Teu coração, Senhor. Por isso nós oramos, Pai, para que em todas as áreas de influência o Senhor levante jovens, adolescentes com um desejo pulsante em seu coração, com um desejo incessante, com uma chama que não se apaga, com princípios que não são negociados, para a glória do Teu nome, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Irmãos, e o versículo 14 continua dizendo: em vez disso, em vez de promiscuidade, briga, em vez de viver uma vida pensando em si, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer os seus desejos pecaminosos. Versículo 14 fala de nós nos revestirmos do Senhor e da força do seu poder. E aqui nós podemos pensar no poder, mas também na nossa experiência com o Senhor. Porque eu já vi muita gente que teve uma experiência, mas vive num passado, não busca mais, não vê que Deus tem mais à disposição. Às vezes ela se satisfaz apenas com um culto, com uma leitura da palavra, e isso é maravilhoso. Mas nós precisamos buscar mais do poder de Deus, mais da vida de Deus. Não podemos ser satisfeitos, embora devamos ser agradecidos. Devemos sempre querer mais, buscar mais, batalhar por mais, buscar mais, porque sempre há mais disponível para nós. Senhor Jesus, nós não estamos satisfeitos com o lugar em que chegamos, porque queremos ir mais longe, queremos chegar mais perto do Senhor, queremos andar mais perto do Senhor, conhecer mais do seu coração, estar mais próximo da luz e com isso purificarmos mais as nossas vidas, vivermos mais em santidade, mais em piedade, mais a vida uns aos outros, ter mais do poder do Senhor em nossas vidas. Queremos, Pai, o poder do Senhor não, Pai, para uma demonstração pessoal, mas para a transformação de uma sociedade, Pai, para que eles vejam a glória manifesta do Senhor e vejam que há só um Deus, que há só um Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor salva. Queremos ver a manifestação da Tua presença nessa geração, a manifestação da Tua glória. Nós queremos mais, Pai, não queremos mais os nossos desejos, mas queremos viver a Tua vontade, Senhor. Queremos viver, Pai, os sonhos do Teu coração, Pai. E nós oramos, Senhor, para que haja uma fome por Deus, uma fome pelo Senhor, um desejo pelo Senhor Jesus Cristo. Uma fome, Pai, em buscar na Tua palavra Te conhecer, e que o Senhor se revele aos nossos corações, que o Senhor se revele às nossas vidas, que no momento que estivermos em nossos quartos, fazendo o nosso tempo devocional, que a presença do Senhor seja manifesta, Senhor. Pai, hoje é segunda-feira e nós começamos com a juventude da Igreja Batista Betel, os contágios, Pai, que são os nossos grupos de discipulados. Pai, em primeiro lugar, eu quero orar pelos líderes de contágio, Pai, pelos líderes, discipuladores dessa casa, pelos líderes da nossa juventude. Eu oro, Pai, para que eles tenham uma experiência sobrenatural com o Senhor nessa semana. Pai, cada um de uma forma individual deve buscar ao Senhor por algo, e eu dê ouvido, Senhor, para que o Senhor responda às suas orações. Para que o Senhor, Pai, os alcance com graça e sabedoria, para que eles não desanimem do trabalho que o Senhor tem colocado nas mãos deles, mas que eles vejam o privilégio,
a glória e o ministério abençoado que o Senhor tem dado a oportunidade deles viverem. Por isso, Pai, nós oramos para que eles tenham espírito de sabedoria, de revelação, sejam batizados com amor pastoral, com discernimento, com palavras corretas nessas reuniões. Oramos também, Senhor, por cada jovem, por cada adolescente que vai participar desse período. Oramos para que as escamas do seu coração caiam, que as barreiras em seus olhos caiam por terra agora, e que eles possam participar desses contágios, desses discipulados, Pai, com inteireza de coração, com comprometimento, com devoção, buscando ao Senhor sobre todas as coisas na vida de discipulados, Senhor. Nós oramos para que o Senhor fortaleça esses grupos, Pai. Fortaleça, Pai, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. E irmãos, uma última oração que eu quero fazer com vocês é sobre avivamento. Ezequiel 37 fala de um vale de ossos secos, de um grande cemitério de morte, onde Deus, a intervenção de Deus gerou vida naquele lugar. Nós temos orado esse texto como presbitério e intercessores há muitos meses. E eu quero orar eles com vocês agora, pensando na nossa juventude. Porque se tem uma coisa que entristece o meu coração, é quando eu converso às vezes com um pai ou com uma mãe, eu entendo a preocupação deles, não estou anulando isso, mas que eles estão com medo de enviarem os seus filhos para a faculdade, com medo de eles se desviarem, de eles se perderem. Irmãos, a gente precisa mudar essa realidade de medo, entender que se os nossos filhos estão indo para lá, as nossas ovelhas, os nossos jovens, é porque a glória de Deus pode se manifestar naquele lugar pela vida deles. E não o contrário. Não é eles que vão ser influenciados, mas é eles que vão influenciar. Precisamos mudar essa realidade. E isso vem através do avivamento. A gente precisa aprender a ver como ser intencional em todas as áreas de nossa vida. E por isso eu quero orar por avivamento, principalmente nas áreas de influência da juventude. Pai, nós oramos, Senhor, e profetizamos sobre a nossa juventude. Oramos, Pai, para que haja um tempo, Pai, do derramar do Teu Espírito. Um tempo de avivamento, onde esse cemitério, esses vales de ossos secos, Pai, se tornarão em lugar de vida. Em um lugar onde um exército vai se levantar para a Tua glória. E esse exército vai entrar nas universidades, vai entrar nas escolas, mas não será um exército morto. Será um exército cheio do Teu Espírito Santo, cheio do poder, da graça, da ousadia, cheio do conhecimento da Tua palavra, do conhecimento de quem o Senhor é. E vai entrar nas escolas, ajudando aqueles adolescentes que passam por dificuldades familiares, dificuldades com drogas, com prostituição, que passam por desejos suicidas. Os teus filhos vão se manifestar nesse lugar e vão levar a realidade do céu para aquele lugar. Vão levar a realidade, Pai, que há no teu coração. O desejo que há no teu coração vai se manifestar naquele lugar, nas nossas universidades. Nós declaramos que Umuarama, como cidade universitária, é uma cidade de santidade, é uma cidade onde cada jovem que entrar naquele lugar vai ser um jovem cheio do Teu Espírito Santo, para manifestar a realidade do Teu reino, para ter naquele lugar, Pai, as Tuas palavras, o Teu coração. Mas oramos, Pai, principalmente, Pai, para que esse avivamento, a partir dos nossos jovens, aconteçam nas casas. Por isso, Pai, prepara um ambiente, o coração dos pais, das mães, de todo o núcleo familiar, para viver a glória do Senhor, Pai. Profetizamos que essa geração vai reconstruir, Senhor, os altares do Senhor que foram derrubados na nossa nação. As universidades que eram conhecidas como lugares de prostituição, serão conhecidas como lugares de culto. Pai, os lugares que antes desonravam o Seu nome, serão conhecidos como os lugares que estão levantando homens e mulheres de Deus para a glória do Teu nome nessa nação, Pai. Pai, profetizamos, Pai, que haja um avivamento a partir, Pai, das lideranças jovens dos nossos hospitais, na nossa política, na nossa comunicação, na nossa mídia, na nossa educação e em todas as esferas de ações, Senhor. Que os filhos do Senhor sejam levantados, sejam manifestados para a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, era esse o texto que nós queríamos orar. Ore novamente esse texto, assista novamente essa transmissão se necessário, mas ore pela nossa juventude, porque
Não é uma juventude perdida. Pelo contrário, é a juventude mais poderosa que já existiu em toda a humanidade. É a juventude que vai levantar os altares de Deus nessa nação. Que vão fazer cultos. Que vão mostrar a graça e o poder de Deus nos lugares mais que a gente nem imagina. Mais improváveis. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração, abençoe a sua família, abençoe a sua semana, o seu trabalho, os seus estudos e tudo aquilo que você fizer prospere para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe, em nome de Jesus.